Então, pessoal, fica mais uns dias aí, fica até terça-feira que vem, tá? Dia 1º de dezembro. Então, vocês têm ainda mais uma semana para vocês entregarem a lista e os exercícios, tá? Até porque a gente tem um tempinho aí, tá tranquilo, né? Então, a gente pode prorrogar aqui um pouquinho ainda entregas aí. Então, vocês têm mais uma semana. Qualquer dúvida que persistir ainda, pessoal, vocês podem estar tirando, tá? Podem estar perguntando. Aí, tá? Aí tem um tempinho a mais, ok? Beleza? Ficamos combinado assim? Então, fica combinado assim, tá? Fica combinado assim. Então, vamos lá começar, né, pessoal? Já são 1h36, né? Aí, à medida que o pessoal for entrando, eles vão ver, tá? Então, boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa última aula, né? Vamos discutir os exercícios da lista, tirar algumas dúvidas que ainda permanecem do conteúdo, tá? E fica a lista, mais os exercícios para entregar terça-feira que vem, dia 1º de dezembro, tá? Então, como a gente sempre faz, pessoal, vamos fazendo exercício por exercício. Quem tiver dúvida, vai perguntando, tá? E a gente vai respondendo. É até uma forma de quem ainda não fez, né? Através das dicas, através de tirando dúvidas, aí vai conseguindo fazer a lista também, vai ajudando também, tá? Aí fica assim, então, combinado, tá, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro exercício da lista. Alguém tem uma dúvida? Todos entenderam? Tudo tranquilo? Sim? Então, vamos lá. Vamos discutir o primeiro exercício. Vamos lá. Tranquilo, né, Ana? Beleza. Vamos lá tirar uma dúvida, assim, de modo geral, como a gente sempre está fazendo. Então, vamos lá. Então, exercício número 1. O metano é um gás de grande importância industrial, certo? Utilizado principalmente na produção de energia. Geralmente é bastante processo de queima dele com liberação de energia, né, que faz gerar as turbinas, convertendo em energia elétrica. Calcule o calor necessário para elevar a temperatura de 1 mol de metano de 300 graus Celsius a 650, em um processo industrial de que uma pressão mínima seja de tal forma que o metano possa ser considerado como um gás ideal. Então, nesse caso aqui, pessoal, consideramos que o metano é um gás ideal, certo? Ele tem essa variação de temperatura de 300 a 650 graus Celsius, de tal modo que a pressão dele seja a menor possível, certo? O que mais de dado foi dado para nós no exercício, pessoal? Que a capacidade calorífica do metano, no estado de gás ideal, é como uma função da temperatura, tá? Então, aqui eu vou pegar a lista, né? A gente vai, deixa eu vou mostrando aqui para vocês, né? E a gente vai discutindo aqui esse exercício aqui, tá bom? Deixa eu só abrir aqui, aí a gente já vê isso aqui. Ok. Tá, então vamos lá. Janela. Ok. Apareceu aí, né, pessoal? Então, o exercício é esse, tá? Falando do metano, nessa variação de temperatura, é considerado como um gás ideal e foi dado o Cp, né, que é em função ao quê? Da temperatura, certo? O que ele quer saber de nós? Ele quer saber a quantidade de calor necessária. Beleza. Como que nós começamos a resolver esse exercício, pessoal? O que a gente sabe? A gente sabe o quê? Que a pressão aqui é a mínima possível, ou seja, então a gente considera ela como sendo o quê? Uma pressão o quê? Constante. Pequena, mas constante, certo? Então, a quantidade de calor igual aqui, né? Processo, relembrar, pessoal, o processo a pressão constante, o que nós sabemos? Que a quantidade de calor é igual que a delta H, certo? Então, eu vou abrir aqui um arquivo do Word, certo? Para a gente discutir aqui. Deixa eu puxar aqui rapidinho. O que a gente sabe? Que a quantidade de calor é igual que é o ΔH, certo? Então, deixa eu ver, caiu aqui de novo, né? Então, o que a gente sabe? Que a quantidade de calor
quantidade de calor é igual ao quê, pessoal? A ΔH, certo? Mas o que a gente sabe do ΔH, pessoal? Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu aumentar essa letra, só para a gente... Peraí. Peraí. O que a gente sabe do ΔH, pessoal? Que o ΔH é igual ao quê? CP ΔT, certo? Só que aí, o que a gente sabe aqui, pessoal? Que o metano, ele é o quê? O comportamento do quê? De um gás ideal, certo? Então, esse CP aqui que a gente está trabalhando é o CP aqui, pessoal. É o CP o quê? Do gás ideal, certo? Só que, por exemplo, ele está acontecendo o quê? Uma variação de temperatura, não é? Então, por exemplo, aqui, esse ΔT aqui, ele está variando de onde a onde? Ele está variando de uma temperatura inicial a uma temperatura final, certo? Certo. Beleza. Como que a gente resolve? Então, a gente tem que resolver esse daqui, certo? No exercício, o que o exercício foi dado lá, pessoal? Olha, dá uma olhada na lista lá. A lista é o CP em função ao quê? Do R, certo? CP é o quê? Do gás ideal, certo? Para que apareça esse CP no gás ideal aqui, como que eu tenho que fazer, pessoal, para aparecer aqui? Então, simplesmente, o que eu faço? Multiplico, né? E também eu faço o quê? Divido o R por... Divido esse R por... Esse CP por R, não é? Fazendo isso, pessoal... Fazendo isso, aparece esse CP sobre R, não é? É o que a gente está na lista aqui, não é? E aí, como que a gente faz, pessoal? Como que a gente faz? Se ele está integrando, então vamos integrar essa fórmula daqui. Então, o CP sobre R, ele vai ser substituído pela integral. Ele vai ser substituído, né, pessoal, pela integral desse daqui, né, certo? Onde ele vai integrar o quê? De uma temperatura inicial até o quê? Uma temperatura o quê? Final, DT. Aí é só integrar esse daqui, pessoal. Depois que você integrar, por exemplo, integrar esse daqui, certo? Aí você aplica os limites da integração, certo? Qual que é a temperatura Qual que é a temperatura inicial aqui, pessoal, do meu exercício? É de 300 a 650. Então, 300 graus Celsius, transformando para Fahrenheit, dá quantos? 573,15, certo? Graus Kelvin. E a temperatura final aqui que a gente está trabalhando é de quanto? 650 graus Celsius, transformando para Fahrenheit 903,15 Kelvin. Ok? Então, você integra isso daqui, e depois aplica os limites da integração, certo? Depois que você resolveu esse daqui, pessoal, você vai multiplicar pelo valor do R, que é a constante dos gases, certo? Como nós estamos trabalhando com escala Kelvin, né? Então, você vai utilizar um R de 8,314, o que, pessoal? Joules. Joules. Ver se tem alguma pergunta. Não tem. Joules, né? Mol vezes Kelvin, certo?
E depois é só resolver, é só substituir, resolver o exercício, você chega, né, na resposta de 21.135,02, né, joules, né, que é a quantidade de calor aqui. Ok? Tranquilo, pessoal? Para o primeiro exercício, vocês entenderam? Alguma pergunta, pessoal? Tranquilo? É só pegar, substituir e você acha isso daqui, ok? Conseguiram fazer o exercício, bater o resultado, tranquilo? Tranquilo, né, galera? Ótimo. Beleza. Então, esse daqui, pessoal, é o primeiro exercício, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é o exercício número 1. Ok. Vamos lá agora, exercício número 2, galera. Vamos lá, exercício número 2, tá? Então, vamos ver aqui como que é. Eu tô toda hora saindo, tá, pessoal? Porque ele fica cortando, então aí eu mostro o exercício e mostro para vocês, tá bom? Segundo exercício, o calor latente, ele é vinculado a uma mudança de fase, realmente, né? Calor sensível, tipo, só variação de temperatura, mas sem mudança de fase. E o calor latente está vinculado a uma mudança de fase. Só que aqui a temperatura, ela é o quê? Constante. Então, por isso que fala sendo uma função somente da temperatura, certo? Calcule o calor latente da água a 350 graus Celsius, sabendo que o calor latente de vaporização da água a 100 graus Celsius é de 539,2 cal por grama. Certo? Então, primeira coisa, pessoal, como que a gente tem que saber? Ele quer saber o quê? O calor latente, certo? Então, vamos lá de novo no exercício, certo? Para a gente ver. Então, vamos lá. Então, exercício número 2. Então, ele quer saber, né? Então, vamos lá. Então, como que a gente começa a resolver esse exercício, galera? Vamos levantando os dados que a gente tem. Primeiro dado que a gente tem, nós temos o calor latente da água a 100 graus Celsius, tá? Então, o calor latente da água a 100 graus Celsius é 539,2 o quê, galera? Calorias por grama, certo? Então, esse daqui, pessoal, eu vou sendo meu delta H1, certo? Delta H1, certo? Ok. Então, e o que ele quer saber? Ele quer saber o quê? Ele quer saber o calor latente, certo? Da própria água, só que agora numa temperatura o quê? De 350 o quê? Graus Celsius. Isso daqui que ele quer saber, ok? Então, vou dar para ele como sendo delta H2, tá? Ok. Que mais de dados que ele deu para nós? Então, ele deu esses dois aí, certo? E agora, pessoal, como que eu começo a resolver? Ah, ele deu também o quê, pessoal? Qual é outro dado que ele deu do exercício? Temperatura crítica da água, ou seja, temperatura crítica da água, certo? Ou seja, a temperatura no ponto crítico de 647,3 o quê, pessoal? Kelvins, tá? E agora, como que eu começo a resolver? No livro de vocês, pessoal, no livro de vocês, na página, quando nós vimos o capítulo 4, no capítulo 4 do livro de vocês, certo? Na página, na página 100 do capítulo 4, ele é um capítulo que é voltado especificamente para o quê? Calor latente de substâncias puras, certo? Calor latente de substâncias puras. E no capítulo 4, ele dá a fórmula, né, do calor latente, certo? Que é o quê? É delta H... Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Então, vamos lá de novo. Olha lá, no capítulo 4.
Ah lá, no capítulo 4, ah lá, no capítulo 4 de vocês, na página 100, onde ele fala especificamente do calores latentes de substâncias puras, ele tem uma fórmula aqui no finalzinho desse capítulo, que forma aqui, que é a fórmula proposta por Watson. ΔH2 sobre ΔH1 é igual a 1 menos TR2 sobre TR1, tudo isso daqui elevado a 0,38. Essa aqui é a fórmula de Watson, tá? Que ela fala que é uma estimativa do calor latente de vaporização de um líquido puro ou qualquer substância a partir de um valor conhecido, certo? No nosso caso, pessoal, no nosso caso, a gente pode utilizar essa fórmula. Por que a gente pode utilizar essa fórmula, galera? Porque a gente já conhece um calor latente, não conhece? Que é o calor latente da água a 100 graus Celsius. Então, a gente já tem esse valor conhecido aqui, tá? Então, se a gente tem ele, a gente utiliza ele como referência para achar o calor latente da água a 350 graus Celsius, certo? Então, como que faz, pessoal? Primeira coisa, na fórmula, se vocês repararam, aparece TR. Mas o que é o TR que a gente já viu? Temperatura o quê? Reduzida. Certo? Temperatura o quê? Reduzida, certo? Mas qual que é a fórmula do TR que a gente já viu? É a temperatura dividida pela temperatura o quê? Crítica, certo? Então, é através dessa fórmula que a gente acha a TR. Então, vamos aplicar esse conceito aqui, pessoal, para a gente achar a temperatura reduzida 1, né? Da água a 100 graus Celsius, certo? Então, como que eu calculo? Vamos lá. Qual que é a temperatura da água que a gente está trabalhando? 100 graus Celsius, não é? Como a gente está utilizando aqui, o TC está em Kelvin, então, necessariamente, essa temperatura aqui também tem que estar o quê? Em Kelvin. 100 graus Celsius para Kelvin dá o quê? 373,15, certo? Dividido pela temperatura crítica da água, que é de quantos? 647,3. 647,3, certo? Fazendo a conta aqui, pessoal, eu tenho TR1 de 0,576, certo? Se eu fiz isso para o TR1, que é a temperatura reduzida da água a 100 graus Celsius, eu posso fazer para o TR2, que ou seja, a temperatura reduzida da água, só que agora para 350 graus Celsius, certo? Então, qual que é a temperatura aqui que a gente está trabalhando? 350 graus Celsius. Para graus Kelvin, fazendo a conta, dá o quê? 623,15, certo? Dividido pela temperatura crítica da água, que é de quantos? 647,3. Fazendo a conta aqui, pessoal, vai dar um TR de 0,963. Ok? Beleza. E aí, como que eu faço agora, pessoal? Uai, simplesmente o quê? Jogo na fórmula, não jogo? Qual que é a fórmula que a gente viu lá? Qual que é a fórmula que a gente viu lá? Qual que é a fórmula que a gente viu lá? Delta H2, né? É igual 1 menos TR, 1 menos TR1, 1 menos TR2, dividido por 1 menos TR1, tudo isso daqui, tudo isso elevado a 0,38, certo? Como aqui já aparece um HTR1, ele está dividido, o que eu passo aqui? Eu passo ele o quê? Multiplicando. Então, fica 1 menos TR2, então fica 1 menos 0,963, dividido, então fica 1 menos 0,963, certo? Certo? Aqui, isso daqui, dividido por 1 menos TR1, então fica 1 menos TR1. Qual que é o TR1 que a gente já achou aqui, pessoal? 0,576. Tudo isso daqui, pessoal, elevado ao qual expoente a gente viu? 0,38, certo? Como aqui já tem um HTR1 dividido, passando para aqui, eu multiplico, né? Multiplico ele pelo HR1. HW, variação da entropia 1, que é de quantos?
539,2 cal por grama. Fazendo a conta aqui, pessoal, fazendo a conta aí, vai dar o quê? 213,4 o quê? Cal por grama, que é a resposta do exercício, ok? Então, nesse exercício, pessoal, qual que é a grande sacada? Simplesmente você aplicar a fórmula que a gente já viu no capítulo 4, né? Que a gente já viu no capítulo 4. Porque você já tem o quê? Você já tem a temperatura, certo? Você já tem a temperatura crítica. Substitui aqui no TR, que é a temperatura sobre a temperatura crítica. Então, você já acha os TR. Então, 1 menos TR2, você já tem, dividido por 1 menos TR1, você já tem. Tudo isso daqui elevado a 0,38, multiplicado pela ΔH1, que é a variação da entalpia da água a 100 graus Celsius, que é de 539,2. Resolveu, substituiu, resolveu dar os 213,4 cal por grama. Ok? Ok, pessoal? Tudo tranquilo? É só simplesmente o que, pessoal? Pegar, né? E substituir na fórmula do que está no capítulo 4. Ok? Beleza? Até aí, pessoal. Alguma dúvida? Beleza? Tranquilo? Então, tá bom. Tá? Então, aí já temos o quê? 2 exercícios aqui. Ok? Terceiro exercício. Esse terceiro exercício já é um pouquinho mais complicado. Não que ele seja complicado, tá, pessoal? Ele é um pouquinho longo, até porque ele tem muitos detalhes, né? Que vai fazendo por etapas, né? Para a gente resolver, tá? Mas ele não é difícil, tá? Só é um pouquinho longo só, tá bom? Então, vamos ver como que é esse exercício aqui. Vamos ver o exercício 3 aqui, pessoal. Olha lá, exercício 3. O metanol, ele é utilizado como combustível. A síntese do metanol ocorre a temperaturas elevadas a partir de uma reação do monóxido de carbono com hidrogênio gasoso. Então, aqui o exercício foi até bonzinho. Já até deu qual que é a reação química que dá origem ao metanol. Aí, calcule o calor de reação padrão da síntese do metanol a 750 graus Celsius, certo? Aí ele deu o quê? O calor de formação padrão. Como que eu sei que é o calor de formação padrão? Porque esse ΔH0, esse ΔH elevado a esse zerinho aqui. Então, esse aqui é o calor de formação padrão do metanol, que é de menos 200, 660 joules, e também do quê? Do monóxido de carbono, que é de menos 110, 525, certo? Além disso, pessoal, ele deu os valores de A, B, C e D, certo? De cada um desses constituintes presentes na reação química. Além disso, o exercício foi tão bonzinho ainda que já deu até os coeficientes estequiométricos, né, da reação química que dá origem ao metanol, né? Que no caso aqui, esse 1 é o coeficiente, é o valor numérico, e o positivo indica que é o quê? Que é um reagente, que é um produto. Já no caso do CO e do H2, esse 1 e 2 é valores numéricos, né, dos coeficientes estequiométricos, e esse sinal de negativo indica que é o quê? Que é um reagente, ele está sendo o quê? Consumido, ok? Para a gente começar a resolver esse exercício, galera, primeira coisa que a gente tem que fazer, nós temos que escrever a equação estequiométrica que dá origem à reação da síntese do metanol. Tá? Então, o que ele falou ali, pessoal? Que o monóxido de carbono, certo? CO gasoso, ele reage, certo? Com o quê? Com 2 mols de hidrogênio, também gasoso, certo? 2 mols. Para a reação aqui, pessoal, dá origem ao quê? Ao nosso metanol. Qual que é a forma do metanol? CH3OH, também gasoso, tá? Então, ou seja, todos aqui estão aqui na mesma fase, né? Estão aqui todos aqui na mesma fase, certo? Então, essa aqui é a reação química que dá origem ao metanol. Então, 1 mol de CO para 2 mol de hidrogênio para dar 1 mol do CO, ok?
Beleza. Que mais de dados que ele deu para nós, pessoal? Se é calor de formação padrão, ou seja, se é o calor de formação padrão, então, ou seja, que eu sei qual que é a minha temperatura inicial, certo? Eu sei qual que é a minha temperatura inicial, que é a própria temperatura do calor de formação padrão, que é o de 298,15 o quê? Kelvin, ok? E ele quer saber a temperatura desse calor em qual valor de temperatura? 750 o quê? Graus Celsius. Como a gente está trabalhando tudo em escala Kelvin, transformando 750 para a escala Kelvin, dá 1023,15 Kelvin, ok? Beleza. E agora, pessoal, como que eu começo a resolver esse exercício? Ah lá. Primeira coisa, qual que é a fórmula que a gente vai utilizar, pessoal? A fórmula que a gente vai utilizar é essa fórmula aqui que a gente já viu no capítulo 4. Qual que é essa fórmula? Então, essa fórmula é a seguinte, é variação de entalpia. Deixa eu só escrever ela aqui rapidinho, tá? A gente já adiantar um pouquinho aqui, tá? Delta. 0. Só escrever ela aqui rapidinho, tá, pessoal? Aí já mais o R. Eu vou colocar o I como sendo integral aqui, tá, pessoal? Integral. Deixa eu ver aqui só, vou arrumar aqui rapidinho. Mas, aí aqui integral, né? A integral R é integral o quê? Do delta CP, certo? 0, dividido pelo R, dt, tá? Então, a fórmula que a gente vai utilizar é essa fórmula aqui, pessoal, tá? Nossa, desculpa, aqui é o contrário, tá? Variação de entropia, então, variação da entropia padrão mais o R integral de CP sobre R dt, certo? Então, como que a gente começa a calcular? Primeiro caso, pessoal, que mais de informações que ele deu no exercício? Que mais de informações que ele deu no exercício? Ele deu, olha lá, o calor de formação padrão do metanol e do monóxido de carbono. Esses calores de formação padrão, eles vão entrar no cálculo desse primeiro termo da equação matemática. Certo? Eu vou escrever ela aqui rapidinho embaixo. Certo? Então, isso como que eu faço, pessoal? Isso aqui como que eu faço? É o calor de formação padrão dos produtos menos os reagentes. Quem que é o produto aqui, pessoal? O metanol. Qual foi o coeficiente estequiométrico do metanol? 1 multiplicado pelo seu calor de formação padrão. Qual que é o calor de formação padrão que o exercício deu para nós, pessoal, do metanol? Olha lá do exercício. Menos 200, 660, certo? Então, aqui vai o sinal de menos 200, 660, certo? Menos, esse menos aqui, pessoal, é da fórmula, calor dos produtos menos dos reagentes, certo? Quem que são os reagentes presentes aqui? O monóxido de carbono e o hidrogênio. Ele deu o calor de formação padrão do monóxido de carbono? Deu. Quantos que é o calor de formação padrão? Menos 110, 525, que está no inicial do exercício. Então, como aqui como é 1 mol, então 1 que multiplica esse calor de formação padrão do monóxido de carbono, que é menos 110, 525, ok? Ele deu o calor de formação padrão do hidrogênio, pessoal? Não deu. Por que ele não deu? Porque no caso aqui o hidrogênio, ele é o quê? Uma substância simples.
Como é uma substância simples, seu calor de formação padrão é igual a zero, certo? Então, por isso que não aparece aqui. Se ele tivesse dado, por exemplo, H2O, então ele teria que dar o calor de formação padrão da H2O, que é uma substância o quê? Composta. Aí ficaria menos 1 multiplicado por isso daí, aí menos 2 multiplicado pelo calor de formação padrão do hidrogênio. Como não deu, como uma substância simples, não aparece. Fazendo essa conta aqui, pessoal, vai dar um resultado de menos 90, 135, o quê, pessoal? Joules, tá? Joules, ok? Então, aqui eu já tenho Exatamente, Ana. Esse é o mais chatinho que tive que fazer, tive dificuldades, é esse mesmo, tá? Então, vamos acompanhando aí, tá, pessoal? Então, a primeira coisa, a gente já fez essa primeira parte aqui, ok? E essa segunda parte aqui, pessoal, a integral do CP sobre R. A integral do CP sobre R é daquele exercício que está no capítulo 5. Então, vamos lá pegar o exercício do capítulo 5 lá. Deixa eu achar aqui o exercício do capítulo. Deixa eu achar ele aqui, eu já passo para vocês aqui, tá? Espera aqui, deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu achar aqui. Ah, tá aqui. Cadê? Ah, tá aqui, achei. Ah lá. Ah lá, galera. Ah lá, ó. Esse aqui do exercício 5, olha lá, galera, ó. Olha lá como que eu tô falando. Esse calor primeiro de formação padrão aqui da equação, tá? Naquela hora, como que a gente fez? CO mais H2O dando o metanol, certo? E se tivesse, por exemplo, mais componentes? Então, como a gente fez a primeira parte, seria 2 vezes o calor de formação padrão da água. Como o Cl2 é uma substância simples, não aparece. Produtos menos reagentes. Quem são os reagentes aqui? Só pegando um exemplo aqui. O ácido clorídrico e o O2. Como o O2 é uma substância simples, o calor de formação padrão dele é igual a zero. Então, menos os reagentes. Qual que é o número de mols aqui presente? 4. Desculpa, coeficiente de trigonométrico. 4. Calor de formação padrão do HCl. Certo? Que é aquela primeira parte que a gente fez. Agora, então, a gente determinou esse termo aqui da equação matemática, certo? Ficou faltando, lá, pessoal, essa forma que eu queria colocar, o R integral de T0 até T, delta CP sobre R dt, tá? Essa integral aqui, como que a gente resolve, pessoal? Através dessa fórmula aqui, ó, que está no capítulo 4, né? Na página 105, certo? Delta H mais delta B dividido por 2, T0, tal mais 1. Ah, não, cadê? Ah, desculpe, tá aqui, ó. Desculpe. Delta H0, T0, tal menos 1, B sobre 2, delta B sobre 2, T0 ao quadrado, tal ao quadrado menos 1, essa forma aqui inteira, certo? Ah lá, pessoal, o T0 você tem, não tem? Quem que é o T0 do exercício, galera? O T0 é o 298,15, certo? 298,15. E o tal? Quem que é o tal aqui, pessoal? Qual que é mesmo o tal que a gente calcula? Então, o tal nada mais é o quê? Do que uma relação da temperatura sobre T0, certo? T sobre T0. T sobre T0. T sobre T0, certo? Quem é que é a temperatura T? 1023,15, tá? 1023,15, né? Que a gente está vendo, dividido pela temperatura T0, 298,15. Fazendo a conta, pessoal, vai dar um tal de 3,43, o quê? 17. Então, esse aqui é o valor do tal, tá? Na fórmula ali também, pessoal, aparece, vão acompanhando comigo, aparecem os valores de delta A, delta B, delta C e delta D, certo? Como que eu calculo os valores de delta A? Então, vamos lá. Como que eu calculo
como que eu calculo o valor de delta A, delta B, delta C, delta D. Ah lá, então vou pega aqui. Vão acompanhar comigo, olha lá. Tem os valores de A para cada um dos componentes, certo? Como que eu calculo, pessoal? Como que eu calculo? Então, eu calculo o coeficiente estequiométrico multiplicado pelo valor dele. Então, aqui ficaria o quê? 1 vezes 2,211, certo? Mais, só lembrando, pessoal, que o tal esse ΔA é a somatória de todos os dados componentes presentes, certo? Então, é 1 vezes 2,211 mais menos 1, que é esse coeficiente, multiplicado por 3,376, certo? 3,376, certo? Mais, certo? Esse mais aqui é a somatória, tá? Menos 2 multiplicado por 3,249, tá? Entenderam como que faz o delta? 1 vezes esse valor, mais menos 1 vezes esse valor, mais menos 2 vezes esse valor. Isso daqui, pessoal, vai dar um delta A de quantos, se for fazer o exercício? Menos 7,763, tá? 7,763. Do mesmo modo que eu fiz para o delta A, pessoal, eu vou fazer para o delta B, para o delta C e para o delta D. É a mesma coisa que eu faço, certo? Só que aqui, pessoal, tem um pequeno detalhe aqui, ó. A representação matemática desses termos aqui da equação. Olha só, prestem comigo. Esse B, ele está sendo multiplicado por 10 a terceira, certo? 10 a terceira. Esse C está multiplicado por 10 a sexta. E o D está multiplicado por 10 a menos 5. Só que isso daqui, pessoal, é uma forma de você representar o quê? De você simplificar. Porque esse termo aqui, o que seria esse termo? Esse termo seria 12,216 vezes 10 a quantos? A menos 3. Por que eu falo isso? Menos 3 multiplicado por 10 a terceira dá 10 a 0. 10 tudo elevado a 0 é igual a 1. Então, 1 vezes esse valor é esse valor aqui. Então, esse número aqui, pessoal, é 12,216 vezes 10 a menos 3. Então, esse termo aqui seria o quê, pessoal? 0,557 vezes 10, o quê? A menos 3. E esse termo aqui seria o quê? 0,422 vezes 10 a menos 3. Isso daqui, pessoal, é só simplesmente uma forma de você simplificar do que você toda vez quer escrever 10 a menos 3, 10 a menos 3, 10 a menos 3. Ok? Então, se isso daqui é da mesma forma, como que é esse número aqui, pessoal? É menos 3, 450, o quê? Vezes 10 a menos 6, tá? E esse termo aqui, como que ficaria representado, pessoal? Menos 0,031 vezes 10, o quê? A quinta. E esse termo, 0,083 vezes 10, o quê? A quinta. Ok? Então, da mesma forma que eu fiz isso, pessoal, para o A, eu vou fazer para o B também, certo? Eu vou fazer só tomando esse pequeno cuidado aí. Aí você vai ter os valores de delta A, delta B, delta C e o delta D. Quando você faz isso, pessoal, o que fica faltando agora? Fica só simplesmente o quê? Substituir na fórmula. Qual que é a fórmula aqui, ó? Olha aqui a fórmula que a gente vai utilizar. O delta HA você já tem. Você acabou de calcular, que é o 7,633. Ok? Menos, desculpa, menos. A temperatura inicial, qual que é a temperatura inicial que a gente trabalhou? 298,15 Kelvin.
Tal menos 1, qual que foi o valor do tal que a gente calculou? Tal foi de 3,4317, que está ali mostrando para vocês, ok? Menos 1. Aí o delta B2 que você calculou, daquela forma que eu mostrei para vocês, dividiu por 2, T0 a gente já sabe, o tal a gente já sabe, então você substitui na fórmula e você vai calcular esse valor dessa integral. Depois que você calculou esse valor dessa integral aqui, pessoal, que vai dar um valor numérico, o que, que você faz? Você multiplica pelo R, não é? Que é 8,314. Então, o valor numérico multiplicado por um valor numérico vai dar um valor numérico. E esse ΔH00 foi o que a gente começou a resolver no começo do livro, começo do exercício, que foi de quantos? Menos 90 a 135. O valor numérico multiplicado pelo valor numérico mais o valor numérico dá esse ΔH0 aqui que a gente tem que calcular. É difícil, pessoal? Não é difícil, só é um pouquinho o quê? Trabalhoso. Por que é trabalhoso? Porque você tem que substituir valor por valor para você achar o delta A, o delta B, o delta C e o delta D. O tal você calcula, porque você tem as temperaturas. Temperatura inicial você tem, substitui na fórmula, você acha essa integral. Multiplica pelo R, que é de 8,314, e depois você soma com aquele menos 90, 135 que a gente calculou no começo do exercício. Aí você tem o valor total, né, de todo a entalpia, né, de todo o calor liberado ali. Certo, pessoal? Aí você tem o valor da entalpia, ok? Pessoal, alguma pergunta? Alguma pergunta? Deu para vocês se situarem no exercício como que é? Vai fazendo passo a passo, né? Vai fazendo passo a passo, vai substituindo os valores, certo? Para você determinar, ok? Certo, Ana? Tirou sua dúvida? Era isso que você tinha de dúvida? Sim? Tranquilo, pessoal? Beleza, né, Ana? É só simplesmente dizer, realmente ele é um pouquinho chato, né? Porque você tem que fazer passo a passo, né, para você substituir os valores, né, e depois você achar, tá bom? Sim, mais tarde você substitui os valores. Qualquer coisa, pessoal, quem ainda tiver dúvida, tá, pode estar perguntando, tá, que eu vou ajudando vocês a fazer, tá? Vai fazendo devagar, vai substituindo passo a passo, né, e você vai vendo, certo? Ok? Beleza, então esse aqui é o exercício número 3. Agora, vamos para o exercício 4, pessoal, da lista de vocês, certo? Então, vamos lá, exercício 4 da lista. Ah lá, exercício 4. Vamos lá, o que que fala? Que a octanagem está relacionada com o rendimento de motores a combustão. Determinar a razão ar combustível em base molar e em base mássica para a combustão completa da octana, certo? Com quantidade teórica de ar e excesso, 50% de excesso de ar. Isso aí foi o que a gente até discutiu na aula passada, pessoal, com relação a esse excesso de ar. Subsintende, pessoal, se é uma combustão completa, necessariamente toda a octana e todo o oxigênio vai ser consumido. Então, necessariamente não teria toda essa quantidade de ar. Mas o exercício põe aí, vamos do jeito que está. Aí, o ar utilizado como combustível, ele é composto somente por oxigênio atmosférico. Pessoal, quando a gente fez o exercício no caderno, em sala, desculpa, quando a gente fez o exercício aquele dia, certo? O que que a gente resolveu? Eu até mostrei para vocês, né, como que era o exercício, né? Aí, o que que a gente fez? A gente utilizou a própria combustão da octana, né? Então, o primeiro passo para a gente resolver o exercício, pessoal, é colocar a equação estequiométrica que dá origem, né, a queima da octana, certo? Então, o que que a gente sabe, pessoal? Que a octana, ela vai ser queimada produzindo o quê? O que que nós temos de produtos aí, pessoal? Temos a liberação do CO2, mas se ela é completa, então vai ter o quê? Também liberação o quê? De ar, certo?
Vou ajeitar aqui rapidinho para a gente já arrumar. Então, essa aqui é a equação padrão, é a equação, né, da queima da octana, certo? O diferencial desse exercício, que pelo que a gente fez em sala de aula, ou seja, do caderno, é que aqui tinha o quê? Era oxigênio, o quê? Mais nitrogênio, certo? Vocês lembrando? Vocês vão relembrando? Beleza. Se ele falou da octana, pessoal, então subentende que seja o quê? 1 mol de octana, certo? Aí eu não sei os coeficientes estequiométricos desses termos. Então, eu vou dar o coeficiente de A para o O2, de B para o CO2 e de C para a água, certo? Aí, como que a gente faz, pessoal? A gente faz, de novo, aquele balanceamento, né, com relação aos constituintes presentes, certo? Então, vamos fazer rapidinho aí, pessoal, para a gente fazer esse exercício. Carbono. Onde que nós temos carbono aqui do lado dos reagentes? Nós temos aqui. Quantos carbonos nós temos? 8. Tem mais carbono? Não. Do outro lado, onde que tem carbono? Tem aqui. Quantos que tem? B. Então, B é igual a 8. Certo? Só relembrando. Outro constituinte presente, hidrogênio. Onde que nós temos hidrogênio aqui nos reagentes? Aqui na octana. Quantos que nós temos? 18. Tem mais hidrogênio? Não tem. Aonde que nós temos hidrogênio aqui? Na água. Quanto que nós temos? C, aqui 2. Então, o quê? 2C. Então, portanto, aqui, pessoal, portanto, aqui o C é igual a quantos? A 9. Qual que é outro constituinte que nós temos aqui ainda, pessoal? Qual que é outro constituinte que nós temos aqui? Além do o oxigênio, né? O oxigênio, é verdade, o oxigênio. Onde que nós temos oxigênio aqui? Nos reagentes. Nós temos aqui no O2. Quanto que nós temos? 2A. 2A. Tem mais oxigênio? Não tem. 2A. Nos produtos, onde que nós temos oxigênio? Nós temos aqui. Quanto que nós temos? B2. Então, 2B mais... Onde que nós temos aqui? Na água. Onde que nós temos aqui? C. Certo. Ok? O B é quantos? O B é 8. Então, 2 vezes 8, 16. O C é quanto? 9. 16 com mais 9 dá 25. 25 dividido por 2, então lá vai dar quantos, pessoal? 12,5. Beleza? Ok. O que ele pediu aí, galera, para nós? Ele pediu a razão o quê? Ar combustível em base mássica e em base molar, certo? Então, é o número de mols do ar pelo número de mols de combustível, certo? Qual que é o número de mols do ar que a gente está trabalhando aqui? Qual que é o ar aqui, pessoal? É o quê? O oxigênio atmosférico. Qual que é o número de mols dele? 12,5. Dividido pelo número de mols do combustível. Quantos mols de combustível nós temos aqui? 1. Então, 12,5 dividido por 1 é igual ao quê? A 12,5. Mas esse 12,5, o que é, pessoal? Mols de ar por mols de ar, né? Dividido mols de ar por mols de combustível. Calma, peraí. Por mols de... Só fazer aqui rapidinho, tá, pessoal? De combustível. Ah, não, peraí, só um pouquinho. Então, essa aqui é a relação que eu tenho. Peraí. Mols de ar por mols de combustível, certo? Então, aqui eu tenho a relação aqui, mássica, né? Mols de ar por mol de combustível, certo? Beleza. Então, aqui eu tenho o quê? Em base o quê? Base molar. E agora, pessoal, como que eu faço para ter em base mássica a relação ar-combustível? Como que eu faço mesmo? Simplesmente eu pego o quê? Essa relação aqui molar e multiplico o quê? Pela sua massa molar, não é? Vamos lá. Qual que é a massa molar do ar? O oxigênio é o quê? O oxigênio é 16, não é, pessoal? Como é o 2, 16 vezes 2 dá o quê? 32 o quê? Gramas por mol, certo? Dividido. Qual que é a massa molar
do combustível, C8H18. O carbono é 12 vezes 8, 96. O hidrogênio é 1 vezes 8, 18. Então, 96 mais 18 dá quantos, pessoal? 114. Fazendo a conta aqui, pessoal, vai dar um valor o quê? De 3,509. Mais 3,509 o quê, pessoal? 309 o quê? Deixa eu jogar aqui para baixo, melhor. Aqui, deixa assim. 309 o quê? Gramas de ar por o quê? Gramas o quê? De combustível. Então, essa aqui é a razão molar, é a razão mássica de ar combustível. Beleza, pessoal? Tranquilo? Entenderam como que faz a equação 4? Ah, desculpa, o exercício 4. Simplesmente é isso, né, pessoal? Você pegou, montou a equação estequiométrica, fez o balanceamento em função dos componentes presentes, ar combustível. Então, é número de mols de ar por número de mols de combustível. 12,5, né? Aqui o ar, 12,5. Como é um mol de combustível, 12,5 dividido por 1 dá 12,5 mais 12,5 o quê? Mols de ar por mol de combustível. Para você ter essa mesma relação ar combustível, só que em base máxima, você pega esses 12,5 aqui e multiplica pela massa molar de cada um dos constituintes presentes. Então, é mols de ar, massa molar do ar por massa molar do combustível. Qual que é o ar aqui? O oxigênio. O oxigênio 16 vezes 2, 32. E o carbono, e o que está aqui? Carbono 12 vezes 8, 96, mais 18, dá o 114. Então, esse aqui é a relação ar-combustível, só que em base massa, gramas de ar por gramas de combustível. Ok? Tranquilo? Beleza, ok? Não entendi porque não considero o excesso. Então, Felipe, isso é uma coisa, né, que a gente até discutiu com relação ao seguinte. Pensa comigo, vamos voltar lá no exercício lá. Vamos voltar ao exercício. Olha lá, presta atenção comigo, olha lá. O exercício daqui, ele fala que para que seja uma combustão completa, o que a gente subentende? Que toda a octana e, consequentemente, todo o ar seja consumido, não é? Porque se ele é completo, vai consumir tudo. Então, se ele vai consumir tudo, então, necessariamente, não vai ter uma quantidade de ar em excesso. Isso até um questionamento que faço com relação no livro, né? Porque no livro mesmo, vocês podem ver no exercício que eu dei no caderno e o exercício que eu estou dando aqui, que tem esse excesso de ar. Então, aqui, se fosse, no caso, combustão completa, poderia até arrumar a seguinte: com quantidade teórica de ar e não há excesso de ar. Porque se há excesso de ar, pessoal, subentende o quê? Que o todo ar não foi consumido. Desculpe, que ainda sobrou ar. Para ser completo, tem que se consumir tudo. Esse que é o conceito de combustão completa, tem que consumir tudo, né? Se consumiu tudo, então não vai ter excesso de ar. Então, nesse caso, nós consideramos como sendo o quê? Combustão completa. A gente está levando em consideração simplesmente o quê? Combustão completa, e não esse termo de excesso de ar. Que nem eu falei para vocês, eu vou dar mais uma olhada no livro, né? Porque no exercício fala isso, mas o livro resolve como sendo combustão completa. Aí você fica na dúvida, é combustão completa ou tem o excesso de ar? Pela resolução do livro, considera como sendo combustão completa. Por isso que eu estou resolvendo de acordo com o que o livro está falando. Por isso que eu não considero esse excesso de ar, entendeu? Então, nesse caso, pessoal, sempre considera como sendo o quê? Combustão completa, então necessariamente não há o excesso de ar, tá? Não, tranquilo, pessoal, tem que realmente perguntar, porque às vezes a gente fica meio na dúvida, né? Mas, espera aí, é combustão completa? Por que tem o excesso de ar, né? Se ele é combustão completa, está consumindo tudo, todos os reagentes vão ser consumidos para formar todos os produtos, então não tem falta, não tem excesso, entendeu? Mas o livro resolve como sendo combustão completa. Então, a gente considera como sendo o quê? Combustão completa. Ok? Tranquilo, tá, pessoal? Até aí, pessoal. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tá? Exercício 5. O exercício 5 é mole. Facinho, não é?
Como que é o exercício 5? O rendimento de uma máquina térmica de Carnot é de 25%, certo? A fonte fria é a própria atmosfera a 27 graus Celsius. Ele quer saber a temperatura da fonte quente. Nossa, mais fácil do que isso não tem, né? Então, vamos lá, pessoal. Como começa a resolver esse exercício, galera? Ué, levanta os dados, não é? Levantando os dados, ok? Que dados que ele dá para nós? De quantos que é o rendimento, pessoal? De quantos que é o rendimento? O rendimento... Deixa eu ver se eu consigo achar essa letra grega aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu acho ela. Se não achar, vai o N mesmo, tá? Só para a gente não perder muito tempo, tá? Deixa eu ver se eu acho ela. Se não achar, vai o N mesmo. Deixa ela mesmo, tá? Ah lá. Então, o rendimento aqui da máquina térmica é de quê? De 25%. Galera, 25%, mesma coisa que 0,25, tá? O que ele falou para nós? Que a temperatura da fonte fria, é a própria temperatura atmosférica, de 27 o quê? Graus Celsius, ok? Aí, o que ele quer saber? A temperatura, o quê? Da fonte quente, certo? E agora, pessoal, como que eu começo a resolver o exercício? Eu tenho rendimento, tenho TF, tenho TQ, jogo na forma do rendimento, não é? Qual que é a forma do rendimento, pessoal? Rendimento é igual ao quê? 1 menos o quê, pessoal? TF dividido por TQ, não é? 1 menos TF sobre TQ. Tenho, substitui aqui, certo? Aqui, 0,25, passando esse termo para lá, vai ficar o quê? Menos 0,75, não é? Vamos acompanhando, menos 0,75. Tudo isso aqui é igual. Quanto que vai... Como aqui já tem um sinal negativo, né? Então, menos... Vamos trabalhar em escala o quê? Escala Kelvin, né? Porque já... Ou também você pode trabalhar em graus Celsius, né? Depois substituir, certo? 27 em escala Kelvin é o quê? 300,15. Dividido por TQ, certo? Aí, passando esse termo... Aí, por exemplo, passa isso aqui para lá, isso aqui para cá, fica o quê? Fica o 300 dividido por 0,75, certo? 300 dividido por 0,75, isso aqui vai dar um valor o quê? De 400,2 o quê? Kelvin, não é? 400,2 Kelvin, que nada mais é, convertendo de novo para a escala Celsius, 127 graus Celsius. Então, essa aqui é a temperatura o quê? Da fonte quente, tá? Só simplesmente substituir na fórmula, ok? Beleza? Tranquilo? Mais fácil do que isso não tem, né, galera? 6. Alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo? Tranquilo? Ok. Vamos lá. Exercício 6, galera. Uma máquina térmica de Carnot recebe de uma fonte quente 1.000 calorias por ciclo, sendo as temperaturas da fonte fria e da fonte quente, respectivamente, 127 e 427, determina o rendimento da máquina, o trabalho e a quantidade de calor, certo? E 1 caloria equivale a quê? 4,2 joules, ok? Então, vamos lá para a gente fazer o exercício 6. Então, vamos lá. Galera, para começar, quais são os dados que eles nos fornecem? Eles fornecem a quantidade de calor da fonte quente, que é o nosso QQ, certo? Olha lá no exercício, quantos que é o valor do QQ, galera? 1.000 calorias, 1.000 calorias, certo? Mas 1 cal é 4,2 joules. Se é 1.000 calorias, então aqui vai dar o quê? 4.200 o quê, pessoal? Já transformando o quê? Para joules, tá? 4.200 joules. O que mais, galera, que ele deu? Ele deu a temperatura da fonte fria, não deu?
Quanto que é a temperatura da fonte fria? 127 o quê? Graus Celsius, não é? Ah, lá no exercício. 127 graus Celsius, transformando para Kelvin, é 400,15 graus Kelvin. Qual foi outra coisa que ele deu também, pessoal? A temperatura da fonte quente, não é? Quanto é a temperatura da fonte quente do exercício? 427 graus Celsius, não é? Só estou seguindo o exercício. Isso aqui para em graus Kelvin, 700,15 graus Kelvin. Opa, beleza. Já temos os dados. Galera, o que ele quer saber primeiro? Rendimento. Qual que é a fórmula do rendimento, pessoal? 1 menos TF sobre TQ. Não é? Então, aqui vai dar o quê? 1 menos... Quanto que vale o TF? 400,15 dividido pelo TQ. Quanto que é o TQ? 700,15. Fazendo a conta aqui, pessoal, quanto que dá? 0,4285. Isso daqui, em porcentagem, é o quê? 42,85 o quê? Por cento. Ótimo. Letter B. Letra B. Ele quer saber o quê? O trabalho. Como que eu calculo o trabalho, pessoal? A fórmula que a gente está careca de saber. Rendimento igual aqui é o trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Não tem? Ah lá. O rendimento você tem, que é de 0,4284, certo? A quantidade de calor da fonte quente você já tem aqui, não tem, pessoal? Que é de quantos? 4.200. Substitui na fórmula, você acha o trabalho. Então, aqui, trabalho é igual a quantos? 1.799,7 joules, ou então 1.800 joules. Beleza? E por último, pessoal, o que ele quer saber? Ele quer saber o quê? Quantidade de calor da fonte fria, não é? Que é o nosso quê? Que é o nosso QF, né? Como que eu determino o QF aqui, pessoal? Daquela forma, trabalho igual ao quê? QQ menos QF. O trabalho você já tem, que você acabou de calcular. O QQ você já tem, você acha o seu QF. Quanto que vale aqui o QF, galera? 2.400,3 joules. Tranquilo, né, pessoal? Só simplesmente o quê? Substituir na fórmula, você acha aqui, ok? Exercício 7. Tranquilo? Exercício 7. Beleza? Até aí, tranquilo, pessoal? Galera, tranquilo? Tá bom. Exercício 7. Vamos lá. Olha aqui, ó. Um gás, ele sofre uma transformação termodinâmica cíclica de A, B, C e A. Então, ele vai de A até o B, do B até C e do C até A. Ele é representado no gráfico através de pressão vezes volume. No trecho AB, a transformação ela é isotérmica a 300 graus Kelvin. Calcule a pressão no ponto A e o trabalho realizado, tá? Então, vamos lá, pessoal. Como que eu começo a resolver o exercício? Vamos lá. Ok? Exercício 7. Então, ele quer saber o que, galera? Ele quer saber a pressão de A. Ele quer saber a pressão de A. E ele quer saber o que também, pessoal? O trabalho. Então, são duas coisas que a gente tem que calcular. Ok? Primeira coisa, pessoal, como que eu calculo a pressão de A? Vamos lá. Pressão no ponto A aqui. Então, aqui, pressão no ponto A. Vamos voltar de novo no gráfico. Vamos lá. Vamos voltar de novo no gráfico. Ah lá. Como que eu calculo? Lá. De A até B, o que ele fala? Ele é o quê? Isotérmico, certo? Ah lá. De A até B é um processo que isotérmico, certo? Relembrando, pessoal,
Equação do gás ideal. PV é igual a nRT. Como é o mesmo componente, o número de mols é o mesmo. O R é o mesmo. Então, relembrando aquela forma, PVT por volti, vocês lembram? Pressão final, volume final sobre temperatura final é igual ao quê? Pressão inicial, volume final, temperatura inicial. Só que aqui no caso, o que nós estamos vendo? Nós estamos indo de A até B, certo? Se nós estamos indo de A até B, então como que ficaria aqui? Então ficaria aqui, pressão de A, volume de A, é igual a pressão de B, volume de B. Como a transformação aqui, então, PVT, então aqui seria dividido por temperatura. Como ele é isotérmico, então, T aqui é o mesmo daqui, quarta a quarta. Beleza? Aí, pessoal, é só substituir, não é? Quanto que vale a pressão no A? Você quer saber? PA, certo? O volume de A, lá O volume de A. Qual que é o volume de A que a gente tem que achar aqui, pessoal? Ah, lá, vamos lá na lista. Qual que é o volume de A? 0,10. 0,10. Pressão de B. Quanto que vale a pressão de B aqui, pessoal? Pressão de B. 0,5 vezes 10, o quê? A quinta, certo? Vezes o volume de B. Qual que é o volume de B aqui? 0,5, tá? Substituindo na conta, substituindo lá, pessoal, como que fica? Então, vamos lá. Só relembrar lá. Pressão de A você quer saber. O volume de A que a gente tinha visto naquela hora, 0,10, tá? Tá. Pressão de B. Quanto que é a pressão de B que a gente tinha visto aquela hora? 0,5, né? Vezes 10 a quinta, né? Que a gente tinha visto. Multiplicado, né? Só dando uma olhada lá na 0,5 vezes 10 a quinta, vezes o volume de B, 0,5, tá? Isso daqui, pessoal, vai dar uma pressão de A de quantos? Fazendo a conta, 2,5 vezes 10 a quinta. Mais 2,5 vezes 10 a quinta o quê, pessoal? Qual que é a unidade que está lá no gráfico? Newtons por metro quadrado. Tá? Lá no gráfico, lá, se vocês forem ver, a pressão lá está o quê? Está newtons por metro quadrado. Vamos lá ver de novo, rapidinho. Ah lá, qual que é a pressão? Ah lá, newtons por metro quadrado. Então, P, você quer saber, o volume dele 0,10, a pressão de B 0,5 vezes 10 a quinta, e o volume dele 0,5. Resolvendo na conta, o PA vai dar o quê? 2,5 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Ok? Então, calculei a pressão no ponto A. O que falta calcular agora, pessoal? O trabalho. E como que eu calculo o trabalho, pessoal? Eu tenho que saber o trabalho de todos os três. Tenho que saber o trabalho de A até B, o trabalho de B até C e o trabalho de C até A, tá? Ok? Então, vamos lá. Vamos lá de novo. Então, vamos acompanhando aí pelo exercício aí, tá, pessoal? Vocês têm a lista aí, vão acompanhando aí, tá? Então, vamos calcular primeiro do trecho AB, tá? Do trecho AB. O que eu sei lá, pessoal? De trecho AB, ele é isotérmico, certo? O que ele quer saber? Ele quer saber o trabalho, certo? Então, vamos lá. Qual que é a forma para a gente calcular o trabalho ali, pessoal? Trabalho é igual ao quê, pessoal? Menos PDV, certo? Menos PDV. Menos PDV. Nesse caso aqui, pessoal, seria se a pressão fosse o quê? Constante, certo? E o volume varia. A pressão é constante, o volume varia. Só que a pressão não é constante, certo, pessoal? Porque a pressão está variando de PA até PB. Então, pressão eu posso substituir pelaquela forma que a gente conhece. nRT sobre V, certo?
Continuando aqui, dv. Ok? NR é constante. Aí, como nós vamos integrar aqui, porque vai variar. Não vai variar, pessoal, de um volume inicial a um volume final. NR é constante, tipo a fora da integral. Então, fica NR. Aí fica o quê, pessoal? NRT, desculpe, NRT, né? NRT. A temperatura ela é constante. Aí fica 1 sobre VdV, não é? 1 sobre VdV integrando é o quê? Ln, certo? Então, vai ficar o quê? Ln do volume final até o volume inicial. Ou seja, ele vai de onde até onde? Vai de VB dividido por VA. O número de mols você tem, não tem? Que é 1 mol do componente lá. O R você tem 8,314. 8,314. A temperatura você tem, não tem? Quanto que é a temperatura, galera? 300 graus Kelvin. O volume de B você tem, não tem? Que a gente calculou aquela hora. 0,5 vezes 10, o quê? Desculpa. 0,5, não é? E o volume de A, quanto que é o volume de A? 0,10. Então, você tem. Substituir na fórmula aqui, pessoal, vai dar um valor de 4,014 vezes 10 ao cubo joules. Uma perguntinha aí, galera, uma perguntinha. Esse trabalho, ele é positivo, desculpa, esse trabalho é positivo ou é negativo? Boa pergunta, e aí? Aqui, ele vai dar o quê? VB sobre VA. O VB vale quanto? 0,5 sobre 0,10. Então, esse termo aqui vai dar positivo, 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 positivo. O que ficou faltando aqui, galera? Um sinal aqui de negativo. Então, menos. Então, aqui, esse valor tem que ser menos 0,014 vezes 10 a terceira joules. Ok? Beleza? Se eu fiz isso para o trecho AB, agora eu vou fazer para o trecho... Qual que é o trecho agora? BC. AB, BC, tá? Da mesma forma, trabalho é igual ao que? Menos P dV, certo? De B até C, pessoal, se vocês forem dar uma olhada no exercício, na lista de B até C, a pressão, ela é constante, né? Se vocês forem dar uma olhada lá no desenho do gráfico, B até C é constante. Então, se a pressão é constante, então essa pressão aqui eu já posso substituir direto aqui. Então, menos, quanto que vale o valor da pressão que a gente viu ali? 0,5 vezes 10 à quinta. Ok? Pode dar uma olhada lá, pessoal, de onde que a gente está vendo. Olha lá, vamos lá ver rapidinho, para vocês não ficarem perdidos. Só um pouquinho terminar aqui, Stephanie, eu já tiro essa dúvida, tá? Rapidinho aqui, tá? Só terminar aqui. Olha lá, de B até C, olha lá, de B até C, quanto que é a pressão? 0,5 vezes 10 à quinta, tá? Só terminar aqui, Stephanie, eu já tiro essa dúvida, tá? Então, 0,5 vezes 10 aqui. Vezes variação de volume. No caso, variação do volume de B e volume de C, certo? O volume de... Então, é final e inicial. Ele vai na onde? Ele vai de C até o B. Quanto que é o valor do volume de B? De C? 0,10. Qual que é o volume de C? Vai de B até C. Então, o volume final menos inicial. Quem que é o volume final? O volume de C. Quanto que vale o volume de C? 0,10. Menos o volume de B. Quanto que é o volume de B? 0,5. Certo? Fazendo a conta aqui, pessoal. Fazendo a conta aqui, isso aqui é 0,5 vezes 10 à quinta, tá, pessoal? Acho que fiquei esquecendo aqui. 0,5 vezes 10 à quinta. Fazendo a conta aqui, isso daqui já vai dar um valor negativo, né? Olha lá, menos 0,10, menos 0,5, negativo. Com negativo vai dar um valor o quê?
positivo. Então, vai dar um valor de 2 vezes 10 a quarta, tá? 2 vezes 10 a quarta joules, ok? 2 vezes 10 a quarta joules, ok? Beleza. E para a gente encerrar, o trecho CA, ok? O que nós temos no trecho CA, galera? Vamos lá, rapidinho. Já tira sua dúvida aí, Stephanie, tá? Só um pouquinho. No trecho CA, o que a gente tem ali no trecho CA, galera? Ah lá. De C até a variação o quê? Do volume, ela é o quê? Constante, porque o volume do C é o mesmo do volume de A, não é? Então, qual que é o trabalho aí, galera? Qual que é o trabalho aí no trecho? Ah lá. Então, trabalho... Mesmo, ó, trabalho é igual a menos P dV. Como o volume é o mesmo, então, aqui o volume é a variação do volume igual a zero. Zero vezes tudo isso daqui igual a zero. Certo? Para mim determinar o trabalho total, pessoal. O trabalho total. O trabalho total nada mais é do que você somar todos os trechos, certo? Você somar todos os trechos. Somar desse primeiro trecho AB, mais o trecho BC, mais o trecho CA. Somando tudo, pessoal, vai dar um valor de 1,6 vezes 10 a quarta joules, certo? É a somatória do trecho AB, mais o trecho BC, mais o trecho CA. Isso aqui vai dar. Ok? Vamos lá, pergunta da Stephanie. Professor, no livro ele adota que a expressão ela é positiva. Então temos que sempre colocar o sinal, né? Sim, exatamente. Tem que colocar o sinal aí. Tá? Sim. Porque o que acontece, né, pessoal? Porque ali, o que está acontecendo? O gás ele está expandindo, né? O gás está expandindo. Se ele está expandindo, ou seja, tudo que entra, aquele mesmo negócio, tudo que entra é positivo, tudo que entra é positivo, se sai negativo. Então, se ele está expandindo, olha lá, porque, como que eu sei que ele está expandindo, pessoal? O volume dele aumenta lá, ó. Ele vai de A até B. Então, ele vai do volume de 0 a 10, assim. Então, o volume ele aumenta. Se ele aumenta, ele está expandindo. Se ele está expandindo, galera, então ele está o quê? Realizando o trabalho. Se ele está realizando o trabalho, menos PDV. Ok? Certo, pessoal? Tranquilo? Esse aqui é o exercício 7, certo? Até aí, alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Tudo tranquilo, né? Beleza? Ok. Vamos lá, galera. Exercício no... Tudo certo, né? Que bom, né, galera? Vocês estão entendendo o que importa. Exercício 8. Vamos lá. Exercício 8. Esse exercício também é bem tranquilão, né, galera? Só simplesmente o quê? Substituir na fórmula, né? Como que é? Então, vamos lá, vamos tirar lá. Uma máquina térmica ideal opera recebendo 450 joules de uma fonte de calor e liberando 300. Então, esse 450 é o meu quê? Meu QQ, que é o calor da fonte quente. Se ele libera, então está liberando. Esse aqui é o meu quê? QF. Então, eu tenho o QQ e o QF da máquina térmica. Outra máquina térmica, ela opera 600 e libera 450. Então, esse 600 é o meu QQ da segunda máquina térmica e esse aqui é o QF. Quando dividirmos o rendimento da segunda pelo rendimento da primeira, quanto que a gente vai obter? Certo? Então, vamos lá fazer o exercício. Então, vamos lá. Number 8. Vamos lá, galera. Vamos lá. Então, vamos, primeira coisa, vamos tirar os dados de todos que a gente tem, certo? Então, rapidinho, da máquina 1, o que eu já tenho lá? Vamos lá, fazendo rapidinho. Eu tenho o meu QQ, certo, galera? Eu tenho o meu QQ, que é de quanto? 450 joules, certo? 450 joules. Que mais de dados que ele tem? Ele deu para nós, ele deu o QF
que é de 300 joules. Beleza? O que mais? Ele falou também da máquina 2, certo? O que falou da máquina 2? Eu tenho o QQ também, que é o calor da fonte quente. Quanto que é o calor da fonte quente, galera? 600 joules, certo? E ele deu também o quê? O QF da segunda máquina térmica de quantos? 450. Ótimo. Ele quer saber o quê? Dividir o rendimento da máquina térmica 2 pela máquina térmica 1. Então, se vocês têm o QQ e o QF, pessoal, calcula o rendimento da máquina térmica 1, calcula o rendimento da máquina térmica 2 e divide um pelo outro. Só isso, não é? Fazendo aqui rapidinho, pessoal, rapidinho aqui para a gente ver. Então, o rendimento da máquina térmica 1, como que é, galera? Rapidinho aí para a gente já adiantar o serviço aqui. Como que eu calculo o rendimento? 1 menos, qual que é a fórmula mesmo, pessoal? 1 menos QF sobre QQ, não é? Então, 1 menos, quem que é o QF? 300. Dividido por QQ. Quanto que é o QQ, galera? 450. Fazendo a conta aqui, dá o quê? 1/3, não é? 0,33. Não é? Um terço, 0,33, certo? Se eu fiz isso para a máquina térmica 1, galera, faço para a máquina térmica também 2. Vamos lá, bem rapidinho. 1 menos QQ, 1 menos QF, né, sobre QQ, não é? Onde que está essa aqui é a fórmula, né, pessoal? 1 menos QF sobre QQ. 1 menos, quem que é o QF da máquina térmica 2? 450. Quem que é o QQ? O 600. Dividindo aqui, pessoal, fazendo a conta, dá 1/4, que é o quê? 0,25. Ok? O que ele quer, pessoal, do exercício? Dividir o rendimento da máquina térmica 2 pela máquina térmica 1. Então, simplesmente, o que é? N2 dividido por N1, não é? Vou arrumar aqui rapidinho. N2 sobre N1. Quanto que vale o N2, pessoal, que a gente calculou? Quanto que vale o N2? 0,25 dividido por 0,33, não é? Isso daqui, pessoal, um menos o outro, dividido por aqui, vai dar 0,75. Então, o rendimento total é de quantos? 75%. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? É só simplesmente o que? Você jogar na fórmula. Você já tem o QQ e o QF das máquinas térmicas, calcula o rendimento. 1 menos QF sobre QQ. Calculou o rendimento da máquina térmica 1, calculou o rendimento da máquina térmica 2 e divide o 2 pelo 1. 0,25 dividido por 0,33 vai dar 0,75. Ou seja, então, o quociente, ou seja, do rendimento da máquina térmica 2 pela máquina térmica 1 é de 75%. Ok? Certo, beleza, beleza. Galera, exercício 9, ele é idêntico, ele é o mesmo modo como você resolve para o exercício para o exercício 3. Exercício 3, idem, exercício 3. Do mesmo modo que você fez o exercício 3, pessoal, você faz para o exercício 9. É a mesma coisa. Calcula o calor de formação padrão, aquele ΔH00, calcula o tal, calcula o delta A, delta B e delta C, que está ali. Aí depois você calculou a integral, você multiplica pelo R, multiplica pelo ΔH00, você tem o resultado final. Então, por isso que eu até coloquei aqui o 9, idem exercício 3. É o mesmo modo. Se você resolver o exercício 3, você resolve na onde você fala, Felipe, delta C,
Ah, tá. Você fala da fórmula do 9, né? Então vamos dar uma olhadinha lá rapidinho aqui, Felipe. Se não tem o C, pessoal, então o termo ali, ela é igual a zero. Então vamos lá pegar rapidinho aqui, tirar uma dúvida do Felipe aqui, galera. Deixa eu pegar o exercício aqui, achei. Ah lá, Felipe, olha lá, galera. No exercício 9, o que tem no exercício 9? Tem o delta A, tem o delta B e tem o delta D. Tem o delta C, pessoal? Não tem. Se não tem, ele é zero. Então, a única coisa que você vai resolver esse termo aqui e esse termo aqui. Esse termo do delta C não tem, então ele é igual a zero. Entendeu? Então, a particularidade do 9 para o terceiro é que do 9 não tem esse termo aqui, o delta C, que aparece no exercício 3. Então, é só simplesmente o que, galera? Só substituir. Como não tem o ΔC, esse termo aqui da equação ela é igual ao quê? A zero. Ok? Entenderam, pessoal? Então, simplesmente não tem o C ali. Tudo bem? Como não apareceu o C ali, pessoal, então ali no caso não tem esse termo é igual a zero. Então, o modo de resolução é o mesmo, como você fez no item 3, só que aqui não tem esse termo, esse aqui na equação. Ok? Então, eu vou até colocar ali rapidinho, tá, pessoal? Para quem for ver isso daqui, né, que não for resolver o exercício, né? Exceção do delta C, né? O delta C, que não tem. Que no caso ali, então, o C, então, item exercício 3, com exceção da somatória do C, tá? Do delta C, que ali no caso ali, esse delta C aqui, ele é o quê? Igual coisas do exercício, é o mesmo do exercício 3, com exceção do delta C, que nesse caso, o delta C ali vai ser igual a zero. Beleza? Ok. Para encerrar, pessoal, exercício 10, o último da nossa lista aí, tá? Vamos lá ver rapidinho o exercício 10 lá, galera. Calcule delta H e delta S para 1 quilo de oxigênio considerado como gás ideal, certo? Na condição inicial de temperatura de 400 e pressão de 250, para uma temperatura final de 1800 e pressão de 130. Ok? Agora, vamos lá. Você quer saber o ΔH e o ΔS. Então, vamos lá calcular aqui rapidinho, pessoal, para a gente terminar o exercício aqui. Então, vamos lá. Então, aqui, o que ele quer, galera? Ele quer o delta... Peraí, desculpa aqui. Ele quer o ΔH, ele quer também o ΔS, ok? Então, vamos fazer rapidinho o ΔH, tá? Tá, o que mais que ele deu aqui rapidinho, tá? Vamos tirar dados aqui. Ele deu uma temperatura, vamos dizer, temperatura inicial T1 de 400 graus Kelvin e uma pressão inicial, vou colocar como sendo P1, né? P1 de 250 o quê? Quilopascal, certo? Aí ele deu também o quê? A temperatura final, no caso aqui, que eu não vou dar como sendo T2, certo? Nosso T2, que é de 1800 graus Kelvin. Nossa, que temperatura enorme, né, galera? Enorme, né? Gigantesca, né? E uma pressão final, no todo, como sendo o meu P2, de quantos? 130 quilopascal, tá? Quilopascal, ok. Então, esses aqui são os dados que ele deu para nós, ok? Vamos lá. O que ele quer saber? O ΔH. Como que eu calculo o ΔH, galera? Qual que é a fórmula do ΔH que a gente está careca de saber?
ΔH é igual ao quê? CP dt, certo? Como ele está falando que o gás ele tem o comportamento de gás ideal, então é o CP, o quê? Considerando como ele seja o quê? Um gás ideal. Então, CP do gás ideal. Ok? O exercício, o que o exercício fala, galera? Dá uma olhada lá. Que ele dá uma relação de CP sobre R, não é? Qual que é essa relação aí, ó? 3,369 mais 0. Então, isso daqui é igual a isso daqui. Certo? Esse é o CP sobre R, tá? Só que aqui, pessoal, só tem CP. Para aparecer CP sobre R aqui, sem mudar a fórmula, o que eu faço? Simplesmente multiplico, ok? Se eu multiplicar e dividir por R, não é a mesma coisa? Se eu multiplicar e dividir por R, não é a mesma coisa? Multiplico e dividindo, ela vai dar CP sobre CP dt, que é o mesmo aqui, não é? Por que eu faço isso? Porque apareceu aqui a integral de CP sobre R. Mas o que é CP sobre R? É essa daqui, não é? Tudo isso daqui, isso aqui é integral, você vai integrar isso daqui em função o quê, galera? Da temperatura, não é? Por isso que parece aqui, dt. Certo? Depois que você fizer isso, a pessoa vai integrar, você vai multiplicar pelo R. Quanto que vale o R que a gente está trabalhando? 8,314. Multiplicar esses valores aqui. Ok? Aí deixa de ser termodinâmica, passa a ser cálculo, né, pessoal? Integra isso daqui com relação à temperatura, né? E depois você integra e depois você vai pegar os limites da integração. Quais são os limites da integração, pessoal? De 400 até o quê? 1800. Não é porque está variando a temperatura, não é? E essa temperatura está variando de onde a onde? Está variando de 400 a 1800. Então, você integra e depois você faz de 400 a 1800. Você vai achar o valor do ΔH. Ok? Só isso, pessoal. Só isso, nada mais que isso. Ok? Se eu fiz para o ΔH, eu vou fazer para o ΔS também. Como que eu faço para o ΔS, galera? Vamos lá. ΔS é igual. E agora, da onde que eu vou achar isso aqui? Pessoal, se vocês forem ver o livro de vocês, ele tem uma fórmula lá do ΔS, que a gente trabalha com entropia, não é? Qual que é a fórmula da entropia lá quando a gente trabalha com entropia? Olha lá. Vou escrever rapidinho a fórmula aqui. É essa fórmula aqui que aparece lá no livro de vocês, tá? ΔHS sobre R é igual a CP do gás ideal, CP do gás ideal, dt, tá? Espera aí, rapidinho, escreve aqui rapidinho para a gente não perder tempo. Então, aqui também vai ter um R, CP sobre R, certo? dt sobre T, tá? Essa fórmula aqui está no livro de vocês, tá? Que é a fórmula quando a gente trabalha com a entropia aqui, certo? Menos ln de P2, ln de P2 dividido por P1. Essa aqui é a fórmula que está lá, tá, pessoal? Então, ΔS sobre R, integral de CP sobre CP do gás ideal sobre R, dt sobre T, menos ln de P2 sobre P1, tá? Essa aqui é a fórmula que vocês vão aplicar. Olha lá, as pressões você já tem, P2 e P1 você já tem, então esse termo da equação matemática você já tem. O R você já sabe, que é o quê? De 8,314. Então é só simplesmente integrar esse CP sobre R. Então vocês vão integrar isso daqui, né? Vão integrar isso daqui. Só que como que é a diferença, pessoal? Aqui, quando vocês forem integrar, só tomem cuidado, porque aqui tem um T embaixo, não é? Então, se vocês forem integrar, vai ficar assim, ó.
vai ficar assim, ó. Só tome cuidado que vai ter um T embaixo, não é porque lá tem um T aqui. Então, vai ficar assim, ó. Não é? Como tem um T embaixo, então aqui vai ficar o quê? Integrando, tem um T embaixo. Então, aqui como fosse multiplicar o quê? Por T, o quê? A menos 1, não é? T a menos 1. Integra isso daqui. Como aqui já tem um T e aqui já tem um T em cima, você corta esse termo da equação matemática. Como aqui já tem um T embaixo, T a menos 2 vezes menos 1, então aqui vai dar o quê? T a menos 3. Ok? Então fica assim, né? A integral. Aí vocês integram, né? Desse modo aqui, depois vocês aplicam o limite de integração, não é? Que é de 400 a 1.800, certo? Menos o LN, né? E P2 é o P1. Então, P2, 130, dividido por P1, que é 250. Ok? Integrou, aplicou o limite de integração aqui, menos esse daqui. Depois que você fez tudo isso, você multiplicou tudo isso aqui por R. Não é porque multiplicou, porque esse R está dividido. Ele passa o quê? Multiplicando tudo. Então, aqui ainda você vai o quê? Multiplicar, né? Bem aqui no começo ainda por 8,314, tá? 8.314. Pelo R, o valor do R aqui, tá? Fica no valor do R, você tira esse daqui e fica só o delta S, como você quer saber. Ok? Aí você vai achar o valor do delta S. Ok, pessoal? É só esse cuidado que você tem que tomar aí. Só esse cuidado que tem que tomar aí. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum questionamento? É só isso daí. Tudo certo? Beleza? Tá. Então aí que a gente então encerra hoje, tá, pessoal? Tudo da nossa disciplina. A gente fez uma revisão da lista. Então a lista fica para terça-feira que vem, dia 1º. Através dessas dicas aí, vocês podem estar resolvendo a lista. Se tiverem ainda alguma dúvida da lista, vocês podem estar perguntando, porque vocês têm um tempo ainda para resolver, tá? Aí na terça-feira, juntamente com aqueles exercícios que eu passei para você lá, os 3 exercícios, né? Vocês me entregam tudo, aí eu corrijo e a gente encerra a disciplina. Ok? Certo, galera? 3 e pouco, né? Certinho nossa aula de hoje, né? Beleza, galera? Eu que agradeço a presença de vocês, tá? Felipe, por favor, depois você disponibiliza o vídeo para o restante da turma, tá, Felipe? Você disponibiliza o vídeo para o pessoal, eles tirarem a dúvida, tá? E qualquer coisa, tá, pessoal? Pode estar perguntando aí, certo? Então, é isso daí, galera. Eu agradeço a presença de vocês, tá? Boa tarde e a gente se vê depois, tá? Grande abraço, galera. Até mais.